noite, sejam bem-vindos ao nosso webinar Orçamento Positivo, que será conduzido pelo nosso sócio Raimundo Souza. Raimundo Souza é um executivo da área de finanças que, ao longo dos 20 últimos anos, tem apoiado as empresas na construção de valor de seus processos de negócios através de metodologias comprovadamente vencedoras. Com vocês, a palavra de Raimundo. Boa noite, muito obrigado, Milena, pela apresentação e obrigado a cada um de vocês que nos prestigiam nessa noite. Para nós é uma grande alegria abordar esse tema, que é um tema extremamente presente e atual, e a gente vai conduzir esse encontro em 3 perspectivas. Nós vamos falar um pouquinho das nossas crenças, depois vamos abordar um pouco alguns pontos que a gente considera que sejam relevantes, e em seguida vamos mostrar passo a passo como se constrói uma peça orçamentária que produz riqueza para as organizações e as pessoas que são parte dessas organizações. Esse é o propósito do nosso encontro e eu quero deixá-los absolutamente à vontade para fazer as perguntas que vocês compreenderem que sejam adequadas, e nós vamos, ao final das apresentações, ter um tempo para responder a todas essas perguntas. Muito bem, então vamos falar um pouco das nossas crenças, né, que são coisas que nos sustentam e que nos ajudam a conduzir o nosso trabalho no dia a dia. Nós acreditamos nas pessoas, e acreditamos nas pessoas com as suas diferenças, com as suas idiosincrasias, com as suas formações distintas, porque as pessoas tem uma capacidade extraordinária de transformar as coisas, e transforma a partir de algumas premissas. A primeira é trabalhar de forma colaborativa. Então, gente que trabalha de forma colaborativa é gente diferenciada. E essa diferença, ela se materializa em quê? Essa diferença se materializa na capacidade que cada um de nós tem de usar a nossa massa encefálica, ou seja, de usar o nosso cérebro, de usar a nossa capacidade de análise crítica. E como é que isso acontece? De que maneira essas coisas se materializam no dia a dia? Essas pessoas transformam o mundo. E elas transformam o mundo a partir de atividades, de trabalhos, de comportamentos que contemplam simplicidade e austeridade. E ser simples é fazer aquilo que seja absolutamente necessário. Esse é o conceito de ser simples. Não é ser simplista, é ser simples. Fazer aquilo que é necessário. E austero é aquele que utiliza os recursos absolutamente necessários para a execução das suas atividades, para a execução do seu trabalho, para a execução das suas tarefas. Então, pessoas que trabalham de forma colaborativa, que usam a sua mente, a sua capacidade de análise, transformam o mundo agindo de forma simples, de forma austera. Mas é essencial trabalharmos de forma colaborativa. Já passou o tempo de Robinson Crusoe. Não há mais possibilidade de se fazer algo e promover transformações sozinhos. Cada vez mais nós necessitamos das pessoas. E essas pessoas, elas podem e devem, a partir de referenciais, a partir de metas, a partir de indicadores claramente definidos, utilizar as tecnologias, utilizar as redes sociais, utilizar os recursos que estão hoje à nossa disposição para transformar o mundo. E essa transformação, ela se materializa a partir das nossas atitudes. Atitude é querer fazer. Então, nós precisamos e devemos ter conhecimento, aplicar esse conhecimento na prática, transformá-lo em habilidade, e as nossas habilidades, integradas com as nossas atitudes, nos transformam em pessoas superiores. Mas superiores no sentido de construir valor naquilo que nós fazemos, construir valor naquilo que nós produzimos. E a construção de valor, ela se materializa
a partir do momento em que aquilo que eu faço, aquilo que eu produzo, tenha um valor superior ao custo de assim produzir. E esse processo de transformação, ele se dá, portanto, trabalhando de maneira colaborativa e utilizando de forma integrada e racional todos os recursos que nós temos disponíveis. E aí, quando a gente fala em atitude, que é o grande diferencial das pessoas, nos vem à mente um texto, na verdade um estudo muito interessante, apresentado pelo Scott Sonensen, que escreveu um livro chamado O Poder do Menos, e ele diz assim: as pessoas, nós, cada um de nós, tem mentalidades com determinados direcionadores. Existem pessoas que têm a sua mentalidade direcionada para aquilo que ele chama de perseguidor. O que é uma mentalidade perseguidora? Uma mentalidade perseguidora é aquela em que, para fazer algo, eu preciso de mais recursos. Por outro lado, existem pessoas que têm o que ele chama de mentalidade elástica. A mentalidade elástica é virtude das pessoas que têm a capacidade de usar de forma intensiva e inteligente os recursos que estão à sua disposição. Então, quando nós agimos de forma simples e de forma austera, nós estamos praticando, nós estamos utilizando aquilo que nós chamamos de mentalidade elástica, ou seja, a nossa capacidade de produzir riqueza utilizando poucos recursos ou utilizando os recursos que estão à nossa disposição. Isso é muito importante, porque ao longo dessa nossa conversa, quando nós entrarmos na abordagem mais intensa da construção de uma peça orçamentária que produz valor para todas as pessoas, essa visão, essa perspectiva de uma mentalidade elástica faz uma diferença excepcional. Muito bem, no que mais nós acreditamos? Nós acreditamos que a peça orçamentária é o driver de qualquer negócio. Então, quando você tem um modelo de gestão, um sistema de gestão estruturado nas três grandes perspectivas, seja na perspectiva estratégica, seja na perspectiva tática, seja na perspectiva operacional, todas as nossas ações, sobretudo quando nós estamos atuando na dimensão operacional, devem e convergem para a peça orçamentária. Então, o orçamento é o nosso driver, o orçamento é o nosso referencial, o orçamento é o nosso direcionador. E aí, quando a gente fala numa peça orçamentária, e quando a gente trata essa questão do orçamento, existem algumas abordagens hoje que são muito presentes. Uma delas é você ter a capacidade de integrar na peça orçamentária, que é composta eminentemente por questões financeiras, os indicadores operacionais. Então, integrar na construção de uma peça orçamentária os indicadores financeiros com os indicadores operacionais, crises e projeto para o ano subsequente. Ainda tem muita gente fazendo dessa maneira, mas cada vez menos, porque nós temos percebido com muita intensidade, temos trabalhado diversos projetos de organizações que constroem a sua peça orçamentária dentro de novas perspectivas, que é aquilo que nós chamamos de orçamento positivo, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, e que o mercado conhece como gestão matricial, porque na verdade ele está sustentado numa metodologia chamada OBZ, Orçamento Base Zero, que pressupõe a construção de uma peça orçamentária utilizando o passado apenas como referencial para análise. Porque para fazer gestão você precisa de informação, mas você não utiliza o passado como base para você fazer projeção do futuro. Então, a peça orçamentária é, portanto, o driver do negócio, é, portanto, o direcionador, aquilo que eu utilizo para fazer a gestão e a direção do meu negócio. E esse driver
ele precisa ser dinâmico. Esse driver, ele precisa ser construído de forma com que, ao longo do caminho, ao longo da caminhada, eu consiga fazer adequações. Porque o mercado é dinâmico. O mercado é, eu diria que até cruel em algumas situações. E nós precisamos olhar sempre o mercado, estar atento aos movimentos do mercado e fazer os ajustes e as adequações que sejam necessárias. Se eu não tenho driver, se eu não tenho a minha referência, eu desperdiço essa oportunidade de olhar como o mercado está se comportando e que ação que eu devo fazer para mitigar os eventuais efeitos negativos que o mercado possa me trazer ao longo do tempo. Vou compartilhar com vocês um ponto de atenção que nós estamos vivendo hoje. Nessa apresentação vocês têm duas informações. Uma informação é o comportamento da moeda americana convertido em reais ao longo dos últimos meses. Aí vocês têm a cotação do dólar no final do ano. Em janeiro ele caiu e de janeiro para cá ele vem apresentando uma tendência de crescimento. No outro lado você tem a inflação medida por um dos indicadores, que é o IPCA, que vem permanentemente, ou vem ao longo dos últimos anos caindo. O que essas duas figuras nos mostram? Quando eu olho para o mercado e procuro identificar as causas desse comportamento da taxa de câmbio, eu percebo que existem alguns fatores que são motivos ou demandam atenção. Um deles é o valor do petróleo, o preço internacional do preço do petróleo, que vem crescendo sistematicamente. Outro é a perspectiva ou a expectativa de que o Banco Central americano possa aumentar a sua taxa de juros. Na medida que isso acontece, a tendência, especialmente nos países emergentes, é que o dólar cresça. E o que isso tem a ver com a inflação? Muito provavelmente, nos próximos meses, se essa tendência do câmbio se mantiver dessa forma, a inflação deva crescer. Então, como executivo, como gestor, como líder de projeto nas organizações, como responsável pela execução da peça orçamentária, eu preciso ter uma atenção muito forte a esse comportamento do mercado. E se eu não tenho o driver, eu muito provavelmente vou perder de vista essa expectativa, ou essa perspectiva. Quando a gente olha hoje as agendas estratégicas dos executivos de organizações vencedoras, o que a gente consegue identificar? Existem vários pontos que são pauta presente na discussão dos principais executivos. E eu destaquei 3 desses pontos. O primeiro deles é uma busca quase que obsessiva para o que nós estamos chamando de adequação de custo fixo. Muita gente fala, tem que reduzir custo fixo. A gente também entende que tem que reduzir custo fixo. Mas a gente usa o termo adequação porque para nós, e na metodologia que nós utilizamos, o importante não é o desembolso que você faz propriamente. O importante é você olhar a riqueza que esse desembolso lhe proporciona. Então, quando eu falo em adequação de custos fixos, eu volto à nossa abordagem inicial e de olhar a questão de simplicidade e austeridade. Ou seja, fazer aquilo que seja absolutamente necessário, somente aquilo que seja absolutamente necessário, e utilizar os recursos na perspectiva de uma mentalidade elástica, ou seja, utilizar intensamente os recursos que nós temos hoje à disposição. Então, construir ou trabalhar a adequação dos custos fixos, olhando overhead, hoje é prioridade
na pauta ou na agenda dos principais executivos. Um outro ponto, que também não é nenhuma novidade, mas que nos leva a uma reflexão todos os dias, é a melhoria da eficiência operacional. A competitividade que nós precisamos avançar está diretamente ligado com a melhoria da eficiência operacional. E há um terceiro fator que nós consideramos de também absoluta importância, que é melhorar a qualidade da venda. Melhorar a qualidade da venda é você vender na perspectiva de que quem compra enxerga valor no teu produto. Porque se você tem a capacidade de apresentar e de entregar valor no produto que você vende, você está vendendo um produto com qualidade, ou você tem um processo qualitativo na venda do seu produto, seja ele qual for. Né? Nesse sentido, mais para frente, vai abordar, a gente tem um produto chamado Potencializando Receita, que trabalha com muita intensidade essa questão de melhoria de qualidade da venda. Existem outros fatores, e cada um de vocês certamente nas suas agendas tem isso registrado. Mas na nossa percepção, esses três fatores são motivos de monitoramento, são motivo de reflexão diária dos principais executivos e de todo o seu time. Porque, de novo, não se faz transformações sozinhos. As transformações nós fazemos com as pessoas, utilizando as competências e atitudes das pessoas que estão ao nosso lado e ao nosso redor. Então, vamos falar um pouquinho desse tema de orçamento positivo. Muitas vezes as pessoas me perguntam, por que não chama OBZ? Ele está sustentado na metodologia OBZ. A gente entendeu em chamá-lo de orçamento positivo, porque na nossa concepção e no nosso entendimento, todas as contas devem ser geradoras de valor. O que importa é que todo gasto proporcione ou produza um valor superior. Né? Então, o orçamento positivo é uma solução que nós utilizamos com muita frequência para trabalhar de forma bastante direcionada e focada na questão de gastos e também trabalhamos a parte de investimentos. E ele se aplica a todo tipo de organização, seja pequena, seja média e seja grande. Na metodologia que nós utilizamos, vamos falar um pouquinho à frente da metodologia, ela permite que essa solução seja aplicada a todo tipo de empresa. Nós vamos mostrar ao longo da apresentação e ao final algumas experiências bastante concretas de aplicação dessa metodologia de aplicação dessa solução. Como eu já lhes disse, ele está sustentado na metodologia do orçamento base zero, que permite você analisar com detalhe cada gasto, seja custo, seja despesa, seja investimento, e qual é a contribuição que ele produz na geração de valor do negócio, na geração de valor dos processos. E ao trabalhar desta maneira, uma das atividades é você transformar os valores absolutos em valores relativos. E a partir dessa transformação, eu tenho um valor em reais, um valor financeiro, e eu converto isso num indicador. E a partir do momento em que eu faço a conversão desse valor num indicador, eu posso me comparar com o mercado, posso me comparar com as áreas internas da minha companhia, ou da organização da qual eu faço parte, e estabeleço metas de melhorias. Né? No desenvolvimento do trabalho, eu vou mostrar cada uma das etapas a seguir. A gente trabalha dois grandes eixos: o eixo de preço e o eixo de produtividade.
No eixo de preço, a gente discute com profundidade todos os contratos, e no eixo de produtividade nós analisamos a eficiência das pessoas. Quão eficiente elas estão sendo, qual a produtividade que elas estão trazendo para o negócio e quais as oportunidades que a gente tem para melhorar. E ele pode ser executado a qualquer momento. De que maneira que a gente faz? De novo, importante, a gente trabalha de forma colaborativa. Então, essa solução ela é implementada junto com as pessoas das organizações. E aí estabelecemos perspectiva de ganho econômico, é feita uma avaliação de toda a estrutura, plano de contas, a gente varre toda a parte estrutural da área de contabilidade e controladoria. Como ele é colaborativo, então nós elegemos, a partir de indicações das organizações, nós elegemos líderes ou gestores ou donos de pacotes para cuidar das contas e analisamos contrato e preço, como já falamos, acordamos as metas em valor relativo e em valor absoluto, elaboramos a matriz orçamentária, apoiamos no monitoramento e na construção dos planos de ação. Então, vamos mostrar com mais detalhe como é que a gente faz isso, como é que a gente constrói isso. O primeiro passo é estabelecer claramente qual é a meta estratégica. Meta é o meu horizonte, é o meu norte. A meta é o meu referencial. E essa meta, como regra, ela precisa ser sempre desafiadora. Não impossível de ser alcançada, mas desafiadora. Porque na medida em que eu estabeleço metas desafiadoras, as pessoas vão buscar conhecimento e competência para alcançar essas metas. E a partir da definição dessa meta estratégica, que seja reduzir 5%, 10% das minhas despesas, como exemplo, para executar ou para construir a peça orçamentária, eu utilizo a metodologia, que é o nosso velho e conhecido amigo chamado PDCA. O PDCA ele tem uma capacidade extraordinária, o uso do PDCA, da metodologia, tem uma capacidade extraordinária de fazer com que as pessoas construam análise crítica. E o que nos diferencia hoje das pessoas é a nossa capacidade de análise crítica. Então, uma vez estabelecida a meta estratégica, eu tenho uma metodologia, e a metodologia que eu uso é o PDCA. E o PDCA é composto das 4 grandes etapas: planejamento, executo, verifico o resultado e atuo a partir do resultado. O P, que é a parte do planejamento, parte PDCA do planejamento, é onde eu gasto mais tempo. E no caso da nossa solução, no P, eu vou construir a peça orçamentária. Então, na medida em que eu defino claramente a meta, qual a atividade, o que eu preciso fazer? Eu olho o DRE, a estrutura das contas e segrego contas de características semelhantes. Por exemplo, pessoal. Então, e crio pacotes ou grupamentos de contas semelhantes. Pessoal, eu tenho salários, encargos, benefícios, horas extras, enfim, todas as contas que tenham semelhança, eu construo pacotes. E para esses pacotes, eu elejo pessoas, gestores, que vão se aprofundar na análise dessas contas e identificar as oportunidades de melhorias. E, de novo, para identificar a oportunidade de melhoria, eu preciso analisar. Então, por isso que eu reafirmo para vocês, o uso do PDCA nos capacita a ter análise crítica. Esses gestores de pacotes, né, que identificam as oportunidades, eles vão trabalhar de forma a estabelecer
metas desafiadoras para redução ao nível do centro de custo e, simultaneamente, vão construir normas, padrões que vão dar sustentação à implementação das melhorias. Então, os gestores, portanto, toda a estrutura do DRE, eu segrego em pacotes como pessoal, como facilities, e aí eu coloco água, energia, limpeza, enfim, construo diversos grupamentos ou pacotes e para cada um desses eu elejo alguém, capacito essa pessoa para fazer análise e identificar as oportunidades de melhorias. Por que isso é importante? Porque aí eu entro, a partir dessa análise, eu entro para olhar os dois grandes eixos do nosso trabalho. Um é olhar preço e olhar produtividade. Então, a construção da peça orçamentária, ela se materializa por olhar essas duas variáveis, preço e produtividade. E quando eu olho o preço, eu faço a análise de contrato. Significa dizer que todos os contratos, e aí entendido como contrato, não só aquilo que tem o documento assinado, mas todo o fornecimento contínuo, todos os contratos, eu faço uma varrição e faço uma análise profunda de cada um deles, procurando identificar a oportunidade de redução de preço. Nesse sentido, a gente também desenvolveu um produto que também já está no mercado, que a gente chama de OPEX Reduction, que vai trabalhar especificamente o contrato. Então eu posso construir a peça orçamentária global, olhando o contrato e produtividade, e eventualmente em algumas circunstâncias eu posso olhar só contrato. O importante é aprofundar na análise e identificar oportunidades de melhorias. Olhando a redução de preço via contratos, o passo seguinte é olhar a produtividade, via redução de consumo, ou aumento de produtividade. E aí, quando eu trabalho nessa perspectiva, o que eu faço? Eu apanho os valores contábeis, ou seja, os valores absolutos, R$500, R$1.000, R$2.000, que seja o valor, e estabeleço um parâmetro, uma referência que possa me identificar por que eu gasto mais ou por que eu gasto menos desse valor absoluto. Então, o valor contábil mais o parâmetro, eu construo isso e construo indicadores. E aí, quando eu construo os indicadores, eu posso fazer comparações, sejam elas internas, interdepartamentos, sejam elas internas numa perspectiva de organizações que têm várias unidades, sejam elas externas. E a gente construiu ao longo dos últimos 10, 15 anos um banco de dados extremamente relevante que nos ajuda, inclusive, a trabalhar essas comparações. E elas me levam a quê? Essas comparações me levam a identificar onde está o melhor resultado, onde está a melhor performance, que área, que setor, que departamento que tem a melhor performance. Feito isso, eu construo metas preliminares a partir do quê? A partir da indicação de um referencial. Essas metas preliminares eu negocio e esse é verdadeiramente o chamado orçamento participativo. Vários executivos de organizações onde a gente já implementou esse trabalho com sucesso, quando os encontros falam, pô, aquilo é um orçamento, verdadeiramente é um orçamento participativo, que é um orçamento que é construído pelas pessoas e na medida em que isso se materializa, eu tenho compromisso das pessoas. Eles estão comprometidas com a execução, porque estabeleço as metas, eu passo para o ponto seguinte, que é fazer análise e construir plano de ação. As metas são negociadas, pactuadas, e aí eu construo uma matriz. E nessa matriz eu estabeleço a relação dos pacotes, o responsável por cada um dos pacotes, e olho na linha da estrutura da organização os responsáveis por cada área, por cada setor, por cada centro de custo, que vai cruzar. Isso permite o quê? Permite que eu construa uma matriz cruzada, onde eu tenho metas
para os líderes, ou seja, para os donos, os gestores, os responsáveis por pacotes, e tenho metas para o responsável de cada uma das áreas. Esse cruzamento permite com que a peça orçamentária, a matriz orçamentária final, seja uma matriz onde as metas ali estabelecidas estão pactuadas entre todos os agentes responsáveis pela sua execução. Então eu tenho metas das áreas entre os pacotes e tenho metas dos pacotes entre as áreas. E na prática, na dinâmica, nós conseguimos ajustar isso a partir do tamanho da realidade da organização. O que é essencial é que as pessoas trabalhem de forma colaborativa e as pessoas tenham participado. Isso é resultado, a construção dessa matriz é resultado de um trabalho forte de análise e negociação entre todas as partes, entre todas as pessoas envolvidas. Isso vai para a estrutura de controle. Eu trabalho do topo para a base e trabalho da base para o topo. Qual que é a importância disso? A importância é que seja o presidente da organização, seja a linha de direção, seja a linha de gerência, seja a linha de coordenação ou supervisão, ou seja, aqueles que estão mais próximos da operação, todos têm metas claramente definidas, negociadas e planos de ação construídos. Esse é, digamos assim, o grande diferencial desse trabalho. Esse é a construção de uma solução que permite com que as organizações tenham cada vez mais resultados consistentes, resultados substanciais, resultados extraordinários. Todas as contas absolutas, em valor absoluto, são convertidas para valores relativos. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine aqui uma organização que está instalada num determinado local e ocupa 3 andares distintos, né? E aí, quando eu olho as despesas de limpeza, as despesas mensais de limpeza de cada uma dessas organizações, eu percebo que tem valores diferenciados. E quando eu olho aqui e posso perguntar, por quem tem o melhor desempenho, quem tem a melhor performance aqui? O pessoal do 16º andar é o que gasta menos. Isso é verdade? Não, com essa informação simples, não há como afirmar que isso seja verdadeiro. Por quê? Porque este valor absoluto, ele pode ser alto, pode ser baixo, em função do parâmetro. Aí quando eu vou buscar um parâmetro, então, por exemplo, quando eu vou usar limpeza, qual é um parâmetro usual que nós utilizamos? Total da área que é limpa. Então, quando eu venho e pego esses valores e converto pela área limpa em metros quadrados, eu vou verificar que o 18º andar é que tem o melhor desempenho. Percebam que trabalhar com valores absolutos, por isso que o orçamento convencional, quando eu pego lá, quanto gastei o ano passado? Vou aplicar a inflação e vou gastar a mesma coisa para esse ano. Não dá mais para construir orçamento nesse modelo. Construir orçamento nesse modelo é perder a oportunidade de construir riqueza no seu negócio. Quando eu olho nessa perspectiva, eu posso estabelecer como meta com que todas as áreas busquem um desempenho similar ao 18º andar. Ou eu posso estabelecer uma meta de melhoria para o responsável pela limpeza no 18º andar e os demais devem acompanhar também essa meta de melhoria. Essa dinâmica é que transforma a vida das empresas. Essa dinâmica transforma o mindset das pessoas. Quando as pessoas trabalham com essa dinâmica, elas começam a perceber valor naquilo que fazem. E quando as pessoas percebem que tem ou que vem melhorando continuamente o seu desempenho, olhando sempre numa perspectiva de valor relativo, elas
sentem-se partícipes de um processo de transformação, partícipes de um processo de grandes mudanças. Isso faz com que, cada vez mais, as empresas sejam competitivas. Esse exemplo que eu mostro para vocês aqui de limpeza se aplica a tantos outros grupos de contas. O que é importante? O importante é o valor absoluto é uma referência. E essa referência eu preciso encontrar um parâmetro que me permita analisar se essa referência é boa ou não. Então, trabalhar os valores absolutos, convertendo-os pelos parâmetros em valores relativos. E aí, negociando, aprofundando-se nas análises e negociando com as partes é o grande diferencial. E é isso que as empresas cada vez mais vêm fazendo. É isso que empresas ao longo nos últimos 10 anos, eu pessoalmente conduzi mais de 50 projetos, dirigi com equipes mais de 50 projetos nessa perspectiva, nos mais diversos tipos de organização. O fato é que o momento que nós estamos vivendo e as demandas que nós temos pela frente nos levam a pensar e refletir que não existe dia fácil. Pelo contrário, o único dia fácil foi ontem, porque hoje e amanhã, os desafios de hoje já foram, os desafios de amanhã estão à nossa frente. E nós precisamos cada vez mais ter ao nosso lado, ao nosso redor, pessoas preparadas e competentes para fazer essa grande transformação. Nosso propósito foi trazer uma abordagem muito rápida. A gente entende que esse é um tema que pode e deve ser aprofundado, e a nossa disposição é nos aprofundarmos na discussão desse tema a partir do interesse de cada um de vocês. Então, estou à disposição, agradeço imensamente a oportunidade, agradeço imensamente o tempo de vocês em nos ouvir, em nos acompanhar, e estou à disposição para as perguntas que vocês tiverem, eventuais esclarecimentos que possam ser necessários. E, de novo, me coloco à disposição de vocês. Quem tiver interesse, nos acione, nós vamos ao seu encontro. E aí trabalhamos isso de forma personalizada, trabalhamos isso de forma intensiva, trabalhamos esse tema de forma particular, porque cada organização tem a sua realidade, tem a sua estrutura, tem as suas crenças, tem a sua cultura e tem os seus valores. E nós trabalhamos todas essas questões integradas. Muito obrigado e estou à disposição de vocês. Tem uma pergunta aqui, eu agradeço a quem contribuiu, quem nos trouxe essa pergunta. E a pergunta é assim: qual o melhor momento para se implementar um programa como esse? Hoje, amanhã, semana que vem. Tem que ser rápido, a qualquer momento. Essa solução ela é complementar ao peça orçamentária convencional. Então, ele pode ser implementado a qualquer momento. E quanto mais rápido você fizer, mais rápido você terá oportunidade de alcançar e de produzir melhorias. Em regra geral, um programa como esse, os resultados começam a aparecer a partir do segundo mês. Como uma organização média, a gente demora aproximadamente 45 dias em toda a fase de planejamento até a construção dos planos de ação. É verdade que na execução do planejamento surgem muitos quick wins, ou seja, coisas que você implementa já e já começa a produzir resultado. Mas a parte substancial ela vai ser construída ao longo do tempo através dos planos de ação que são realizados. Então, a qualquer momento pode ser implementado.
Eu recebi pelo WhatsApp uma pergunta de um amigo que ele disse o seguinte: mas por que você não apresenta ou não apresentou a relação das empresas e as referências de trabalhos que você já realizou? Eu fiz isso de propósito, porque eu não quis poluir também a situação. Como eu falei, nos últimos 10 anos a gente fez mais de 50 projetos. Então, se você pensar segmento de alimentos, algumas empresas de lácteos, queijos, as grandes, a gente já construiu trabalho semelhante a esse. Se você olhar saúde, operadora de saúde, duas das grandes... Muito bem. Quais são os fatores críticos de sucesso para projetos como esse? Não tenho dúvida que é liderança e é comprometimento das pessoas. Não dá para se fazer sozinho. Não se faz isso sozinho, não se faz de plantar, porque não vai produzir os resultados que nós precisamos. E hoje, quando você olha as agendas das organizações, as agendas das lideranças, passa necessariamente pelo reconhecimento, pelo estímulo da capacidade das pessoas, né? Então, fator crítico de sucesso é compromisso, mais do que compromisso, comprometimento da liderança e das pessoas que estão em volta da liderança. Eu não tenho a menor dúvida com relação a esse fator. É possível fazer por processos? A gente já desenvolveu alguns trabalhos nesse sentido. E aí, ao olhar os processos, eu também posso trabalhar em duas perspectivas. Eu posso trabalhar, por exemplo, só a parte de contratos, olhando o OPEX Reduction, ou eu posso também construir essa análise diferenciada para determinadas áreas, né? É possível fazer isso e ao agir dessa maneira, eu me recordo de 5 ou 6 projetos que a gente desenvolveu e, na verdade, esse início do trabalho do processo foi um estímulo para que as demais áreas depois se incorporassem, né? Porque, de novo, quando as pessoas começam a perceber o resultado que elas são capazes de produzir e a riqueza que isso gera para a organização, para a sociedade e para todos aqueles que estão inseridos, elas cada vez mais sentem-se partícipes, comprometidas com o trabalho. Algumas áreas em que isso pode ser aplicado. Normalmente, as áreas de apoio, né, como área financeira, como área de controladoria, como área de RH. A gente fez alguns trabalhos olhando uma perspectiva de RH. Um dos trabalhos relativamente recentes que nós fizemos, uma grande organização, a parte de análise de contratos estava muito bem feita. A gente identificou muito poucas oportunidades. E as grandes oportunidades que a gente conseguiu identificar foi olhar headcount, olhar a produtividade das pessoas, olhar a sobreposição de trabalho. Gente, mais de uma pessoa que estava fazendo a mesma coisa ou várias pessoas fazendo trabalhos similares. Então, na área comercial, para olhar, por exemplo, performance da equipe comercial. Então, é possível trabalhar isso em áreas específicas, é possível olhar por processos e também é possível olhar de forma integrada. Muito bem. Uma vez mais, obrigado pela sua companhia. Disponha da gente. Vocês têm os nossos contatos. Eu e a nossa equipe, a gente está absolutamente à disposição de vocês para ir ao encontro e trabalhar de forma pessoal e direcionada as oportunidades que possam ser identificadas e construídas no seu processo de negócio, na sua organização, seja ela
qual seja. Boa noite e obrigado pela sua companhia e pela sua presença conosco.